Agitou tudo, explodiu a informação no Vasco sobre o goleiro Cássio e os bastidores pegam fogo a respeito dessa definição. Vamos falar muito sobre esse assunto, eu vou trazer detalhes para você também sobre Vasco e Palmeiras, as equipes que se enfrentam hoje em São Januário com estreia e virada de chave com o técnico Renato Portaluppi à frente do Vasco, hein? Você acredita na virada de chave? Corre ali nos comentários, coloca a cidade de onde você está falando e se sim ou não você acredita nessa virada de chave. No início desse vídeo eu já quero saber a sua opinião. Vou trazer também as escalações e muito mais. Você vai ficar sabendo de tudo nesse vídeo, então salve você antenado aqui no canal. Meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa quinta-feira de Vasco, dia de virada de chave, dia de encaminhar a vitória e, enfim, sair da zona do rebaixamento. Em caso de vitória, o Vasco sai temporariamente da zona da degola, então é muito importante que a gente saia da zona do rebaixamento, que você deixe o seu like agora no vídeo para trazer aquela sorte para o nosso Vascão. E claro, se você não é inscrito no canal, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Corre ali porque esse canal foi criado só para você e hoje estaremos na Colina Histórica. E falando de hoje, na Colina Histórica, jogo importantíssimo contra o Palmeiras. Vamos falar detalhes sobre essa partida que teremos Sávio Pereira Sampaio, o árbitro da partida. São Januário cheio porque os ingressos já estão quase esgotados. Um clima aqui no Rio de Janeiro meio nublado, podemos ter chuva durante o jogo e muito mais, tem muitos detalhes sobre a partida. Mas antes eu quero falar sobre a informação sobre o goleiro Cássio. Explodiu no Vasco, agitou os bastidores. E olha, com o otimismo o Vasco olha o final de semana para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, hein? Isso porque o goleiro Cássio ontem na derrota para o Flamengo, no jogo entre Cruzeiro e Flamengo no Maracanã, onde o Flamengo ganhou por 2-0, o goleiro saiu com fortes dores e é dúvida contra o Vasco. Já imaginou o Cruzeiro sem o Caio Jorge e sem o Cássio? Importantíssimo para o Vasco, né? E claro, nessa virada de chave do Cruz Maltino, nesse momento que pode ser um momento muito bom para o Vasco, vencendo talvez o Palmeiras hoje e o Cruzeiro no final de semana, é o tempo perfeito para uma mudança. É o tempo perfeito para a virada de chave, fechando com chave de ouro, literalmente, né? Então, vamos torcer para que o Cruzeiro tenha mais e mais desfalques, para que o Vasco enfrente, né, uma equipe mais fragilizada. E, obviamente, né, o Cássio é o goleiro totalmente titular, né? O Matheus Cunha, que é o reserva, né, que entrou ontem, é muito fraco, né? Não é um goleiro muito qualificado, então o Vasco já tem que explorar aí algumas questões envolvendo bola aérea, enfim, tem que ficar de olho nesse jogo contra o Cruzeiro. Mas antes, tem o jogo contra o Palmeiras hoje na Colina Histórica às 7h30 da noite. Óbvio que eu estarei lá em São Januário, estarei na coletiva do técnico Renato Gaúcho, a primeira coletiva pós-jogo, né? Eu estive na apresentação do Renato Portaluppi, fiz a pergunta sobre o possível retorno do Felipe Coutinho, fiz a pergunta também se alguém dentro do Vasco falou a respeito da venda da SAF, já que pega no contrato dele, né, o mandato do Pedrinho, alguém teria que ter avisado, Renato, ó, qualquer momento o Lamáquia pode assumir aqui. Então fiz essas duas perguntas para saber as informações. Acabou que o Renato falou que não falou nada de Coutinho e também ninguém falou sobre a SAF com ele. Então vamos para a primeira coletiva do técnico Renato Gaúcho pós-jogo. Se Deus quiser, com vitória. Se Deus quiser, agradecendo aí essa virada de chave. E claro, o Renato Portaluppi prepara essa equipe do Vasco para enfrentar o Palmeiras logo mais. Eu já vou falando aqui. Clima aqui no Rio de Janeiro. É um clima de chuva, tá? Dia nublado, aquele sereninho, né? Aquele chove no molha, daqui a pouco cai uma pancadinha de chuva, mas bem leve. Mas, com toda certeza, hoje teremos também, pelo clima que já amanhece nesse dia, trazendo esse primeiro boletim de notícias logo pela manhãzinha, um clima nublado, podendo chover. Campo molhado atrapalha o Palmeiras ou o Vasco? Eu acho que atrapalha mais o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras teve dificuldade contra o Novo Horizontino na partida com campo molhado lá em Novo Horizonte. Então, observando esse cenário, talvez o campo um pouco mais pesado favoreça o Vasco, que treinou parte física a semana inteira com o técnico Renato Portaluppi. E é claro que a gente precisa também comentar muito sobre a questão tática, né? O Renato que pode trazer uma função tática diferente, né? Muito se fala num 4-3-1-2, exatamente, com 4 zagueiros, né? Com os 2 laterais, 2 zagueiros e 2 laterais, 3 volantes, 1 meia e 2 atacantes. É um 4-3-1-2, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, o Saldívia vem para o jogo porque o Cuesta não vai para a partida e o Robert Renan formando a dupla de zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Essa é a primeira linha de 4. Agora a segunda linha de 3.
Tietê, Hugo Moura e Thiago Mendes devem formar essa dupla. Existe uma dúvida ainda entre Hugo Moura e Barros nesse time titular. E o Johan Rojas, o meia mais avançado, fazendo esse 1. No ataque, Andrés Gomes e David sendo um jogador mais centralizado. Renato Portaluppi agora mudando a formação tática da equipe, trocando, né, o pneu com o carro andando, porém teve um período interessante. A eliminação do Vasco no Campeonato Carioca fez com que o Renato tivesse um período interessante para trabalhar, né? Enfim, tomara que dê certo, vamos torcer para essa nova formação tática, um pouco mais conservadora, dando mais suporte para o setor defensivo, e a gente vai ver se vai ter evolução ou não. Eu sei que tem muita gente que vai criticar o Tietê, o Hugo Moura, enfim, outras escolhas do Renato Portaluppi, mas vamos ter calma, vamos dar um voto de confiança, né? O treinador esteve presente no CT, viu quem estava bem, treinando bem, e vai dar oportunidade para quem está em melhor fase, né? Então, se o Hugo Moura, o Tietê, o Barros, o Thiago Mendes, Saldívia, o David estão em campo, se os jogadores estão em campo é porque estão em melhor fase nos treinamentos. Vamos esperar, vamos ver o que o Renato Portaluppi vai definir. Essa é uma provável escalação do Vasco. E é claro, escalação polêmica. E eu quero falar sobre isso porque mais de 70 milhões estão sendo bloqueados nessa partida, nessa provável escalação. Como assim, Line? Que eu não entendi. Como assim mais de 70 milhões? Vamos lá. Quanto custou ao Vasco o atacante Spinelli, que deve ficar no banco de reservas? Cerca de 2 milhões de dólares, né? Mais ou menos 10 milhões e meio ali, 10 milhões e meio de reais. Então soma aí, 10 milhões e meio. O Brenner também deve começar no banco de reservas. O Brenner que custou 5 milhões de euros, que equivalem aí a 31 milhões de reais, e ainda tem bônus, caso cumpra os bônus, vai para 6 milhões e meio de euros. Então, bota aí 31 milhões de reais. Então, já são 31 mais 10,5, já são 41 milhões e meio de reais, hein, no banco de reservas. E aí entra Marino Inestrosa, 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares aí, batendo aí a casa dos 25, 26 para 27 milhões de reais na cotação atual do dólar. Então, de 41 já vai para 69, quase 70 milhões de reais. Então, temos aí um banco milionário, né? Um banco de reservas com um valor muito alto, né? Diante de um cenário que a gente não calcula aqui os outros jogadores que foram reforços, né, que também estão no banco de reservas, mas com valores um pouco menores. Eu estou falando só daqueles que aproximam e até ultrapassam, né, o valor de 70 milhões somados juntos no banco de reservas. É um banco milionário, o técnico Renato Portaluppi bancando aí os últimos reforços da era, né, Admar Lopes agora, principalmente indicações do técnico Fernando Diniz, que parecem que nos últimos dias de treino, né, mesmo tendo espaço, tempo para treinar, trabalhar e mostrar para o Renato Portaluppi que pode, não agradaram e estão cotados para o banco de reservas. Você é a favor dessa escolha do Renato Portaluppi? Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião a respeito desse banco milionário do Vasco. E é claro, a gente vai estar observando, muito provavelmente, né, esses jogadores façam uma rotação também. Vão ter oportunidades muito em breve, porque foram jogadores que foram contratados para jogar. Enfim, vai lá nos comentários e deixe a sua opinião. Porque olha só, o Palmeiras vem a campo também de uma forma bem mais intensa daquilo que eu imaginava, né? Apesar do Vitor Roque ser dúvida, praticamente descartado da partida, o time titular do Palmeiras quer jogar, vê a necessidade de somar pontos no Campeonato Brasileiro, e o Abel Ferreira deve vir com força aí um pouco maior do que a gente estava prevendo, né, durante a semana. Vamos observar, a informação é que Flaco Lopes, Andrés Pereira, Marlon Freitas, entre outros jogadores, venha para o jogo contra o Vasco para fortalecer e somar pontos na competição. Enfim, eu quero saber a sua opinião. O Vasco encara o Palmeiras hoje às 7h30 da noite. Sávio Pereira Sampaio é o árbitro da partida. Quase ingressos esgotados. Acredito que durante essa manhãzinha teremos os ingressos esgotados e, é claro, o primeiro boletim de notícias, lembrando, tem o dia inteiro hoje de cobertura, principalmente direto da Colina Histórica, onde eu estarei para levar você para mais perto do Vasco, beleza? Então você acompanha tudo aqui com a gente, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas, não esqueça, corra lá nos comentários,
Deixe o seu palpite e a cidade de onde você está falando. Eu quero saber de qual lugar do Brasil tem mais vascaínos. Dizem que é Manaus, dizem que é Piauí, dizem que é na Bahia, dizem que é aqui no Rio de Janeiro. Enfim, eu quero só ver ali nos comentários. Eu vou correr ali agora para contar qual lugar do Brasil tem mais vascaínos. Um abraço.